Olá, caminhantes aprendizes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal no YouTube. Uma alegria enorme estar com vocês aqui, iniciar essa semana com reflexões, com compartilhamentos e com essa interação tão boa entre nós. É uma alegria enorme. Se você ainda não assistiu o vídeo de sexta-feira passada, em que eu falei sobre não há tempo a perder, reproduzindo aí, o que o apóstolo Pedro falou na sua carta, que o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos, sóbrios, perseverando na oração, dedicando-se à oração. Então vai aparecer um cardzinho aqui, é só vocês clicarem nele e vocês serão direcionados para aquele vídeo anterior, tá bom? Hoje o apóstolo Pedro, continuando a sua carta, ele vai tratar de algo tão importante que fala dos próprios dons, da própria vocação de viver, e eu acho que vai ser bastante interessante viver essa experiência juntos. Se você está aqui no canal pela primeira vez, mande aí por gentileza a sua mensagem dizendo: olha, estou conhecendo agora o seu canal, mande os seus comentários, faça como a Graça, que no último vídeo mandou uma mensagem aqui dizendo aqui maravilha e um coraçãozinho. Manifeste-se, interaja, é muito bom ter você por perto, tá bom? Se inscreva também aí no canal, ative os sininhos de notificações para você saber quando os próximos vídeos forem publicados. E vamos juntos nessa jornada hoje, refletindo, repartindo e aprendendo ainda mais a respeito do Evangelho de Jesus, segundo aqui o apóstolo Pedro. Bora lá então para a nossa reflexão? Então vamos! Que coisa linda, gente, que coisa linda, que música maravilhosa, que música linda, que interpretação excelente. Como é bom, né? Como é bom ouvir gente que toca, que canta, que compõe com excelência. É um refresco para os nossos ouvidos, é um refrigério. Gente querida, nós estamos juntos nessa toada, nesse caminho de abrirmos as Escrituras na carta de Pedro e pensarmos os seus conteúdos. Temos feito isso desde a semana retrasada, sem pressa, tranquilos, passo a passo, sem medo de encontrarmos o que vamos encontrar pela frente. Na grande maioria das vezes, eu não fico antes do programa, debruçado sobre esses textos para poder trazer para vocês. Na verdade, eu venho de peito aberto, de coração aberto, e eu leio aqui junto com vocês e a gente vai desenvolvendo o pensamento, a reflexão juntos e vai deixando o Senhor da graça nos comunicar suas verdades, seu pensamento, a sua vontade para o nosso coração. Tem sido assim desde o início e é uma alegria ter chegado até a primeira carta de Pedro no capítulo 4 dessa maneira, e assim permaneceremos até o fim dela, tá bom? Nós lemos sexta-feira a parte em que Pedro escreve dizendo que o fim de todas as coisas está próximo. Inclusive esse foi o tema do vídeo lá no YouTube, Não há tempo a perder. E se não há tempo a perder, ele nos convoca então ao critério, à sobriedade, à oração. Se não há tempo a perder, então a gente tem que tomar cuidado com o jeito que a gente anda a vida. A gente precisa prestar atenção no que nós estamos gastando nossas energias, a nossa atenção, o nosso trabalho, porque o fim de todas as coisas está próximo. E se estava próximo há 2000 anos atrás, quando Pedro escreveu essas coisas, imagine hoje, 2000 anos depois. O fim de todas as coisas está próximo em muitos sentidos.
Primeiro porque a vida ela possui uma certa inexplicabilidade, os eventos, os acidentes, tudo que a gente vive na vida, as contingências da vida podem alcançar todas as pessoas. Hoje nós estamos bem, estamos vivos, temos o que comer. Amanhã podemos não estar, amanhã podemos viver uma outra realidade e o fim estar mais próximo para nós pessoalmente por causa dessas contingências. O fim de todas as coisas estar próximo pode significar que aquela intervenção final de Deus sobre a história da humanidade está próximo de acontecer, e Jesus disse que isso aconteceria como um ladrão que não avisa o dia nem a hora, simplesmente acontece, aparece, se realiza. Não falta nenhuma profecia se cumprir para que essas coisas aconteçam na história da humanidade. Portanto, precisamos viver de forma sóbria, precisamos abrir os olhos. Como nos dias de Noé, que todo mundo se davam em casamento e se casavam e comiam e bebiam e se alegravam, assim será a vinda do Filho do Homem. As pessoas não estarão esperando na sua grande maioria. E é interessante que depois que ele fala, dediquem-se à oração, ele vai dizer, sobretudo, acima ainda de sermos criteriosos e sóbrios e nos dedicarmos à oração, para nos preparar para esse fim de todas as coisas, precisamos nos amar sinceramente uns aos outros. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sim. Você quer se preparar bem para esse checkmate existencial na história da humanidade? Você quer se preparar bem para esse momento, para essa hora, que Pedro vai chamar de o fim de todas as coisas? Não deixe de amar sinceramente uns aos outros. Porque no final das contas, o que vai nos perdoar e o que vai perdoar muitíssimos pecados é o amor. É o amor que a gente dedica uns aos outros. É o amor. É o amor que nos prepara para a eternidade. Você fala, Rodrigo, me dê aí uma lista de coisas que eu preciso fazer para me preparar para a vinda do Senhor. Eu vou te dar um papel praticamente em branco e vai estar escrito apenas uma coisa nesse papel: amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor é o dogma. O amor precisa estar acima de todas as coisas. Afinal de contas, Deus é amor. E Pedro diz, sejam mutuamente hospitaleiros, sejam hospitais ambulantes. Por onde vocês passam, que vocês sejam motivo de refrigério para o coração das pessoas. As pessoas que andam com suas cargas pesadas encontrem em vocês um ponto de apoio para se aliviarem na caminhada, que vocês sejam uma estação de saúde por onde vocês passam. Já que a casa de Deus não é mais um prédio, já que vocês são a habitação do Espírito, sejam essa casa de Deus por onde vocês passam. E sendo casa de Deus, vocês levam amor por onde vocês passam, porque Deus é amor. E façam isso sem reclamação. Porque uma das coisas mais fáceis que tem é a gente fazer algumas coisas na direção do outro, mas fazer reclamando. Eu vivi essa situação nesse final de semana, ontem. Fazendo algumas coisas na direção do outro, mas de repente me pegando, reclamando de outras situações, assim, falando, olha, para, tá bom, já falou o que tinha que falar, chega de reclamação. E quem falou isso para mim naquele momento foi minha mãe. Minha mãe falou, olha,
Tá bom, né? Vamos parar de reclamação? E é isso. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Sem reclamação. E daí Pedro vai dizer que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, cada um de nós recebeu algo para servir o outro. E é assim que a gente demonstra o que é o amor na prática. Há pessoas que ficam tão preocupadas e tão presas àquela ideia romantizada de que a melhor forma de amar o outro é dizer ao outro eu te amo. É verbalizar isso. Olha, verbalizar que ama o outro é uma das formas de manifestar amor e graça, mas está longe de ser a melhor e a única forma de demonstrar amor. Aliás, há pessoas que não têm esse costume de falar que ama o outro, mas a sua vida é completamente dedicada ao amor, mesmo que as palavras não sejam a expressão mais usada desse amor. Então, o caminho mais excelente de amar o outro é o caminho do serviço. É quando você decide que o outro será alvo da sua dedicação. E isso faz com que você olhe para si mesmo e diga assim: olha, o que é que eu tenho para servir o outro? O que é que eu tenho nas minhas mãos para oferecer ao outro? Deus encheu todos nós com dons, com presentes, com capacitações. Não existe uma pessoa na Terra sequer que não tenha uma ferramenta muito útil nas mãos para servir o próximo. Há pessoas, por exemplo, que ganharam inteligência para conseguir recursos financeiros. Há pessoas que dizem: Rodrigo, tudo que eu coloco as mãos funciona, vai para frente, progride, resulta em sucesso financeiro. Olha que coisa boa. E a pessoa então tem oportunidade de dividir isso com outros. Em meio a essa pandemia em que há tantas pessoas desempregadas, tantas pessoas precisando de ajuda, há pessoas que estão abastadas com esses recursos para abraçar esse, para abraçar aquele. Então exerça esse dom na medida da sua fé, alcançando a vida do seu irmão. Há pessoas que dizem assim: olha, eu ganhei da graça de Deus a capacidade de falar em público. Eu desenvolvi isso lá na minha escola, lá na comunidade que eu faço parte, eu falo com uma certa fluidez, os pensamentos conseguem se traduzir em estruturas de palavras e frases e vocábulos, de tal maneira que a minha fala se faz clara ao outro. Então pegue esse dom que você recebeu e use isso para o bom conselho, use isso para a boa profecia, use isso para exortar, para levantar, para fortalecer o outro. Use isso para repartir o evangelho. Use isso para ser instrumento de vida, porque a palavra tem esse poder de causar no coração de uma pessoa vulnerável a restauração e o refrigério e o alívio que ela precisa para continuar na caminhada. Então pegue esse negócio e multiplica e cresça nisso e se capacite ainda mais nisso, desenvolva isso e ofereça gratuitamente a quem quer que precise disso. Não use essa habilidade que você tem para manipular ninguém. Não use essa habilidade que você tem para convencer os outros para o mal. Não use essa habilidade
para torcer a realidade e fazer com que o outro sofra. Pelo contrário, que as suas palavras sejam fontes de vida, fontes de alegria. Seja como aquela cachoeira que a gente entra debaixo. Sabe aquele refrigério que dá ficar debaixo de uma cachoeira, aquela água maravilhosa batendo nas costas? Que a sua boca seja como essa cachoeira que derrama sobre os outros esse refrigério, esse refrescar da vida. Por causa das suas palavras. Palavras de vida, palavras de graça, como a impressão de João acerca de Jesus. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Em Jesus fluía toda sorte de graça e de verdade. O que ele falava com autoridade, ele falava com amor, com sensibilidade humana. O que ele falava produzia encantamento, porque vinha de sabedoria do céu. Se esse é o seu dom, meu irmão, use esse negócio, irmão. Se esse é o seu dom, minha irmã, utilize isso, produza poesias, reflexões. Tenha as redes sociais, seja uma voz linda na sociedade, uma voz de luz, uma voz que produz iluminação do entendimento. É assim que eu tenho procurado viver a minha vida. E é assim que eu chamo você também, porque tem lugar para todos nós. Ninguém está competindo para ver que voz é maior. Todos nós estamos querendo servir uns aos outros em amor. Se o seu dom é acolher pessoas, é abraçar o outro com profundidade, com alma, com carinho, com ternura, seja então esse hospitaleiro, seja então essa pessoa que pelo toque, pelo abraço, pelo acolhimento, manifesta amor e misericórdia ao próximo. Esse é o seu dom? Você diz assim: eu não tenho recursos financeiros, embora aquilo que eu tenha eu reparta em alguma medida, eu não tenho a capacidade de falar, mas eu sei muito bem fazer as pessoas se sentirem em casa, quando elas vêm aqui em casa ou quando a gente está junto. Pois então faça isso, tem tanta gente precisando desse carinho, tem tanta gente precisando desse abraço, tem tanta gente precisando dessa manifestação de afeto, que muitas vezes não receberam dentro de suas casas, em toda a sua história familiar. Pois então, exerça essa graça, exerça esse carinho pela vida, seja um hospital ambulante por onde você passa. Não negligencie o poder desse acolhimento. Ah, Rodrigo, eu sei que eu recebi capacidade de mobilização, de liderança. As poucas coisas que eu faço na vida, sempre tem alguém querendo fazer comigo, querendo seguir os meus passos, querendo e esperando de mim que eu dê uma determinada direção. Então exerça essa liderança. Exerça essa capacidade de governabilidade. Seja como você for. Seja conforme a medida e o dom que você recebeu, exerça isso, sirva um ao outro. Porque cada um tem um dom. Alguns têm mais do que um dom. E não faz sentido nenhum a gente receber essa graça da bondade de Deus e a gente simplesmente deixar isso de lado. Sirva um ao outro, conforme o dom que você recebeu,
administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Administre isso. Use isso para o bem. Ter recebido isso foi pura graça de Deus, não foi por merecimento, não foi porque você é bonzinho, foi graça, misericórdia da parte de Deus. Mas agora que está nas suas mãos, que Ele lhe confiou esse negócio, administre fielmente isso. Administre fielmente isso. Há muitas parábolas que falam acerca da administração, como a parábola dos talentos, em que o Senhor confia aos seus servos talentos. A um ele deu 1 talento, o outro ele deu 2 talentos, a outro ele deu 5 talentos. E ele sai de viagem e volta. E aquele que tinha 5 e 2 multiplicaram esse talento, fizeram com que esse talento crescesse, administraram fielmente, mas aquele que recebeu apenas 1 talento teve medo, escondeu. Portanto, a gente tem que aprender que na vida nós estamos para servir e não para sermos servidos. Todas as vezes em que nós somos servidos, é pela graça e misericórdia de Deus que somos servidos, mas nós não vivemos com essa mentalidade. Eu não espero que as pessoas façam coisas para mim. Eu não espero que as pessoas me ajudem. Porque se elas o fizerem, o farão por misericórdia, farão por voluntariedade, farão por espontaneidade. Mas o meu coração está em procurar oportunidades de servir. Jesus disse: olha como eu estou entre vocês. Eu não estou como quem senta à mesa, eu estou como quem serve aquele que senta à mesa. Eu estou como aquele que se ajoelha e lava os pés de vocês. Eu não estou aqui na posição daquele que quer ser servido. Eu estou aqui para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Portanto, o convite do apóstolo Pedro aos seus destinatários da carta e o convite da graça de Deus para nós através dessa carta é a gente olhar para o nosso próprio coração, passar por uma experiência de autoconhecimento e dizer: o que é que eu posso oferecer ao outro? O que é que eu posso dar? O que é que eu posso dar? O fim de todas as coisas está próximo. Cada um exerce o dom que recebeu. Daí Pedro vai finalizar esse assunto dizendo: se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. E o que a gente faz para a glória de Deus. A maneira como a gente serve é apenas para dizer ao outro: Deus o ama profundamente. E tudo que a gente manifesta como serviço ao próximo não é buscando o reconhecimento do mesmo, não é para que o nosso nome fique bonito na fita, não é para que a gente se vanglorie desse negócio, pelo contrário, é apenas oportunidade da graça de Deus
e o privilégio de participar do bem-estar da vida do outro, de poder diminuir a dor do próximo. Isso é um privilégio, uma alegria. Essa oportunidade dá a gente a sensibilidade e o sentido de viver. Mas a glória é de Deus, mediante Jesus. A Ele sim, sejam toda a glória e o poder para todo sempre. Amém. Que Deus nos ajude nessa manhã, nesse dia, a encontrar oportunidades de serviço, a usarmos de forma frutífera tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus. E que as nossas mãos não estejam encolhidas, que a nossa boca não esteja muda, que os nossos ouvidos não estejam insensíveis à dor do outro. Que todo o processo de individualismo, que é a doença do indivíduo, esse egoísmo que é a doença do ego, que todas essas coisas sejam revertidas em generosidade, voluntariedade, espontaneidade em todo o nosso caminho. Que não tenhamos medo de doar. Que não tenhamos medo de nos oferecer ao próximo no nosso caminho. Ainda mais em tempos de tamanha necessidade, de tamanha crise, de tamanho caos. Que seja assim para a glória de Deus. Vamos orar? Enquanto eu falava o que falava, a Ruth mandou aqui o seu bom dia. A Ofélia também mandou aqui o seu bom dia. A Valéria e outros queridos que estão aqui ouvindo a Web Rádio Caminhante Aprendiz. Vamos orar, meus queridos. Vamos orar. Pai, nós sabemos que fomos chamados ao serviço, ao cuidado mútuo. E às vezes a gente passa um tempo só pensando em nós mesmos. Às vezes a gente muda um pouco a chave. Às vezes a gente muda a direção da nossa vida. Não que cuidar de nós mesmos seja errado. Que a gente precisa se amar. A gente precisa cuidar sim de nós mesmos. Mas todos nós temos capacidades de fazer algo pelo outro. Nem que seja orações. Nem que seja ofertar ao coração do outro palavras de amor. Ninguém é tão pobre que não consiga doar. Ninguém é tão miserável que não tenha algo para contribuir positivamente com a vida do próximo. Por favor, Senhor, instala sobre nós a mesma mentalidade e o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que viveu o tempo inteiro cuidando, ajudando, fortalecendo, amando, orando pelas pessoas, orientando, aconselhando, pregando ininterruptamente, demonstrando uma energia enorme na direção do outro. Até mesmo quando João Batista morreu e ele desejou ir para um lugar para ficar sozinho, para chorar a morte de João Batista, para refletir sobre o que tudo isso significava. Ele encontrou naquele lugar para onde ele foi uma multidão que era como uma ovelha sem pastor. E Jesus se compadeceu dessas pessoas, abriu mão da sua retirada para um lugar solitário e simplesmente foi cuidando e cuidando e cuidando e cuidando e cuidando dessas pessoas. Nós aprendemos muito com essa atitude do Senhor. Porque a dor e o sofrimento do homem e da mulher não pode esperar o dia seguinte.
Há necessidades que precisam de graça naquele dia, naquela hora, naquele momento. E o Senhor não recolheu a sua mão. Pelo contrário, estendeu e o seu abraço abraçou aquela multidão com carinho, com misericórdia e com graça. Dá-nos esse mesmo sentimento, Senhor. Dá-nos esse mesmo coração, a fim de que os nossos dias sejam ocupados de uma maneira mais sábia do que temos ocupado. De tal maneira que o outro esteja incluído na nossa agenda de vida. E a mesma maneira com que a gente utiliza para cuidar de nós mesmos, para suprir as nossas próprias necessidades, a necessidade do outro tenha de nós a mesma dedicação, o mesmo carinho, o mesmo amor, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu oro em nome de Jesus, que seja assim. Que seja assim. Amém. Amém. A Ana Carolina, do Rio de Janeiro, disse: peço oração a mim e à minha família. E quero agradecer pela saúde da minha família em meio à pandemia. Vamos orar pela Ana Carolina e pela sua família. A Cris, do Rio de Janeiro, pede oração pela Elza, pela Dona Cândida, pela Rosana, pela Sayonara e família dela, pela Renata, pelo Rafael, pela Dafine, pela Fatinha, pelo Tércio, pela Cris. Vamos orar por essas pessoas queridas. O Fernando de Oliveira está passando por uma cirurgia para retirada de nódulo no pâncreas. Vamos orar pelo Fernando. A Grace disse: vamos continuar orando pela recuperação da Kai, minha sobrinha. Ela está internada ainda, sem um diagnóstico preciso. O médico falou que está confuso. A medula está produzindo plaquetas muito abaixo do normal. Vamos orar. Vamos orar por ela. A Silvana também mandou mensagem aqui, dizendo: que entendimento maravilhoso a respeito da Epístola de Pedro. Estou em lágrimas. Eu precisava refletir nessa palavra com esse entendimento. Obrigado por me mostrar tudo isso. Nunca enxerguei essa palavra dessa forma. Amém. Amém, Silvana. Amém. Que Deus nos dê essa graça de crescermos nesse entendimento cada vez mais. Vamos orar, meus queridos? Vamos juntos orar por esses queridos? Vamos orar. Pai querido, abençoe a vida dessas pessoas queridas que a gente está apresentando em oração. Como é o caso da Ana Carolina, lá do Rio de Janeiro, e sua família. Que a tua bondade esteja sobre ela e sobre a sua família, dando luz e graça para enxergar a vida com os teus olhos, com o teu coração, com os mesmos sentimentos que houveram em Cristo Jesus. Abençoe a Cris também, lá no Rio de Janeiro, a Elza, a Dona Cândida, a Rosana, a Sayonara e a família, a Renata, o Rafael, a Dafine, a Fatinha, o Tércio e a Cris. Que a tua bondade esteja sobre essas pessoas queridas. Dê saúde a elas, Pai. Dê força a elas para enfrentar as demandas do cotidiano. Dê saúde emocional, equilíbrio, porque uma das coisas mais difíceis de se conseguir hoje em dia é esse equilíbrio emocional que faz a gente viver de maneira sóbria, com um bom olhar sobre a existência. Dê alegria de viver a essas pessoas. Dê alegria de viver a essas pessoas. Abençoe o querido Fernando, que está passando por cirurgia de retirada de nódulo no pâncreas. Dê força a ele, dê sabedoria aos médicos. Que todos os imprevistos
sejam lidados da melhor maneira possível, com o melhor repertório de conhecimentos, de técnicas da medicina, que a tua bondade esteja em toda essa circunstância do tratamento, que o Fernando não se sinta sozinho. Abençoe a Kai na sua recuperação, ainda internada, essa menina ainda vive dias de insegurança, ainda vive momentos de incerteza, com diagnóstico impreciso, com uma situação em que até os médicos estão confusos. Senhor, confunde os médicos para o bem. Que eles fiquem confusos com a melhora dela. Que eles fiquem confusos por ver o quadro dela se restabelecendo de maneira milagrosa. Essa é a confusão que a gente deseja que os médicos tenham. A confusão e a perplexidade de um coração que viu um milagre acontecer. Eu oro pela vida da Kai, pela tua bondade sobre ela, que a sua medula produza mais plaquetas, que ela volte a funcionar com a mesma excelência comum a um corpinho de 16 anos, a um estado de saúde normal aos 16 anos de idade. Por favor, Senhor, alcance essa menina, alcance essa família, que a tua bondade esteja sobre ela e sobre eles, para a glória do teu nome. Abençoe-nos, Pai. Abençoe-nos. Que essa semana seja uma semana cheia de sabedoria para servir. Que os dons sejam desenterrados, sejam desencaixotados, sejam desembrulhados na direção do outro. Nós recebemos presentes para presentear, recebemos graça para agraciar o outro, recebemos luz para iluminar o outro, recebemos potenciais de vida para fortalecer a vida dos outros. Fomos servidos por tua graça para servirmos uns aos outros. Recebemos capacidade de falar para falar ao outro. Recebemos remédios da tua graça para sermos hospitais ambulantes para o nosso próximo. Amplia a nossa visão, amplia as limitações do nosso entendimento, a fim de que isso se conduza de forma prática na direção do nosso próximo. Eu oro assim, e oro também pelo pedido de oração da Ruth, pela Maria Alice, que está internada na UTI, entubada e diagnosticada com Covid, Senhor. Abençoe a Maria Alice com a tua misericórdia. Abençoe a vida da Maria Alice com a tua misericórdia, lá no hospital, onde ela está internada. Alcance a vida dela, para a glória do teu nome. Nós oramos juntos e te agradecemos, porque o Senhor tem feito coisas lindas em nossas vidas. Nós te agradecemos conforme as palavras da Ana Carolina, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós em meio à pandemia. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, queridos. Que coisa boa. Que coisa boa. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado por estarem aqui. Tá bom? Obrigado por andarmos juntos, por caminharmos juntos. O meu coração se enche de muita gratidão por vivermos essas experiências todos os dias. Para mim é um refrigério. A minha alma se alegra e as lágrimas que eu derramo são de gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos de caminhada, queridos, amados. Muito obrigado por estar junto
A caminhada é muito mais leve quando se tem irmãos de caminhada juntos. Muito obrigado, Léo, que mandou sua mensagem agora aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. A Grace falou, sabe que eu também falei para minha cunhada que os médicos fiquem confusos para o bem. Que bom, mesmo o Senhor que está trabalhando nos nossos corações é aquele que vai trabalhar na vidinha da Kai, viu, Grace? Continuemos em oração por ela e vamos testemunhar a bondade do Senhor sobre todas essas situações. Se Deus assim nos permitir viver essa experiência, se Deus assim quiser. Muito obrigado, gente. Esse programa vai ser reprisado ao meio-dia, às 19 horas. Até ao meio-dia estará disponível também no canal do YouTube. Todos os programas estão no blog Caminhante Aprendiz. Entre lá, desfrute à vontade dos conteúdos. Tá bom, queridos? E até amanhã, se Deus assim nos permitir, para mais um programa Oração de Cada Dia. Uma ótima segunda-feira a todos. Um beijo a todos vocês e até amanhã. Amém.